Olá, eu sou o André e você está no canal Nomad Bean. E na nossa aula de número 14, vamos estar falando um pouco sobre caixas de areia, caixa de inspeção, o que a norma nos diz sobre, adequando ao nosso projeto essas caixas que são tão importantes para a manutenção de nosso projeto pluvial, beleza? Então, sem mais delongas, deixe seu like, se inscreva no canal e acesse nomadbean.com.br. Temos templates hidrossanitários, planilhas, templates elétricos, arquitetônicos, tudo envolvendo Revit e projetos complementares, tá joia? Então, vem comigo. Primeiramente, estou aqui dentro do Revit, né? E na aula passada, a gente fez toda essa modelagem aqui do nosso sistema de água pluvial descendo em duas prumadas, tá joia? E aqui no nosso pavimento térreo, eu estou recebendo essas duas prumadas, que eu vou conectá-las na sarjeta aqui da minha rua pública, tá joia? Mas primeiro, antes de eu fazer essa conexão na sarjeta, eu preciso colocar uma caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção ela é responsável pela manutenção dessas tubulações, porque caso ocorra algum entupimento, algum vazamento ou algo na rede, eu posso utilizar essa caixa de inspeção para realizar a desentupção dessas tubulações, beleza? Então é obrigatório por norma também eu deixar uma caixa de inspeção antes de conectar ela na rede, beleza? Então aqui no nosso projeto a gente está tendo duas saídas, essa e essa, na rede, beleza? Então existe também as caixas de areia. Se a gente vir aqui no template Nomad Bean, a gente pode digitar caixa, né, de areia. Então a Manco ela faz as caixas de areia dela, a Tigre também, tem outros fabricantes que fazem essas caixas de areia. Mas essas caixas de areia, para que elas servem? Elas servem para reter sólidos, que no caso é esse equipamento aqui. Ele recebe água pluvial e quando a sua água pluvial tem a chance de receber sólidos, como por exemplo um ralo grelha ali do seu quintal que vai receber essa água pluvial, provavelmente ele vai receber sólidos e esses sólidos podem causar problemas na sua tubulação. Então é sempre recomendado, quando tiver essa situação, você utilizar caixas de areia no seu projeto. No nosso projeto, se a gente vir aqui no 3D, né, e visualizar ele melhor, o que a gente tem? A gente tem muita área verde que essa água ela já vai infiltrar no solo, então não precisamos de nenhum ralo para fazer a drenagem dessa água. Então nosso projeto a gente não precisa de uma caixa de areia, porque a gente vai coletar só do telhado. E o telhado, a presença de sólidos é muito baixa, praticamente não tem, né, porque ele vai receber só água da chuva. O máximo que ele pode receber é uma poeira ali, mas isso não é equivalente para a gente necessitar colocar essas caixas de areia. Mas é obrigatório a gente colocar as caixas de inspeção. Então a gente tem essas duas tubulações aqui. Antes dela sair para a sarjeta, a gente necessita colocar uma caixa de inspeção. E existe dois tipos de caixa de inspeção, né? A de PVC, se você pesquisar, aqui a gente tem essa caixa de inspeção de PVC, onde ela, basicamente, você tira essa tampa, você consegue realizar toda a manutenção dela. E a gente também possui a caixa de inspeção, que a gente também tem a de inspeção da Tigre de PVC, que ela você pode ver que é tubos chegando daqui e a saída aqui. Então, se ocorrer qualquer problema, você consegue desentupir essas tubulações por meio de uma sonda. E a caixa de concreto, se você vir aqui e pesquisar, a gente tem a caixa de concreto. Essa caixa de concreto, ela possui as dimensões, né, muitas vezes 60 por 100, por 80 e tal, e por aí vai. E uma profundidade de 50 a 30 centímetros, tá joia? Então aqui no Nomad Bean a gente já tem algumas opções. A gente tem a de 100 também. E essas caixas de concreto, quando você recebe mais efluentes, como por exemplo, as caixas de pressões que são vendidas aí PVC, o diâmetro máximo delas é 70, beleza? Já essas de concreto, você pode moldar elas conforme a sua necessidade. E como o nosso projeto está recebendo
um diâmetro de 150, é interessante a gente fazer a utilização dessas caixas, tá joia? Então a gente, olhando aqui no nosso projeto, a gente tem que posicionar aqui de uma forma que não atrapalhe muito. E essa caixa, ela tem que ter dimensões mínimas, tá joia? Lembrando, a norma me diz que eu tenho que ter no mínimo 60 centímetros de largura por 60 centímetros. Na verdade, 60 centímetros de diâmetro, para que eu consiga realizar a limpeza dela de forma eficiente, tá joia? Então, no mínimo 60, e a largura a gente pode dimensionar de acordo com o nosso projeto, tá joia? Para esse projeto aqui, como é uma caixa de inspeção que é só para limpeza, a gente pode utilizar o diâmetro mínimo, não é necessário o dimensionamento dessa caixa, tá joia? Então eu posso selecionar a caixa e aqui colocar de 60 por 50 para receber essas duas tubulações, tá joia? Então eu posso posicionar ela aqui em algum ponto do meu projeto. Eu vou posicioná-la aqui a entrada, né? Para não ficar estranho, vamos lá no 3D. Para não atrapalhar essa entrada já com a caixa de inspeção, eu vou pôr essa caixa de inspeção aqui debaixo dessa janela aqui do nosso banheiro, mas a gente pode colocar ela aqui no canto, onde for melhor para você no seu projeto, tá joia? No meu caso, eu vou posicionar ela aqui, abaixo do banheiro, e eu posso trazer essas tubulações para essa caixa de inspeção e fazer como se fosse uma ligação, tá joia? Então, posso ligar ela aqui, ó, inclinação de 1%, criar tubo para baixo 1%. Faço como se fosse uma ligação aqui nessa caixa e eu arrasto ela dessa forma, tá joia? Então, ligando esse tubo, invertendo a luva sempre no sentido do fluxo, a gente tem uma caixa de inspeção conectada. Essa outra que eu posso fazer a mesma coisa. Aqui 1%, desenhar um tubo em 1%, dessa forma, tá joia? Então esses dois tubos são tubos de 150, o diâmetro é bem alto, né? Aqui, esses tubos, eles serão, você fará um buraco no concreto, tá joia? Com a serra-copo. Essas tubulações, elas serão ligadas no concreto, se a gente vir aqui no 3D, elas terão que estar no nível desse concreto, tá joia? Chegando um pouquinho por cima e embaixo a gente já dimensiona a saída. Então eu posso passar um corte nessa tubulação e ajustá-la dessa forma aqui para ela estar chegando um pouquinho por cima na caixa de inspeção. E a gente vai vir aqui CS e criar um tubo. Criar um tubo aqui de 1%. E vir aqui e verificar no corte como tá ficando, tá joia? Aqui eu posso trazê-lo ainda mais para minha caixa, ver como tá ficando. A altura eu vou deixar ele um pouco abaixo, né? Abaixo da de entrada. E aqui no térreo, com a setinha do mouse ou com o comando AL, eu posso alinhar esse tubo aqui com a minha caixa de inspeção. E agora sim eu posso desenhar o tubo e jogá-lo na sarjeta, tá joia? Aqui despeja na sarjeta. Então dessa forma a gente faz a modelagem da nossa caixa de inspeção e também da tubulação aqui, jogando na sarjeta do nosso projeto, tá joia? Só falta a gente dimensionar esse tubo para ver se 150 ele aguenta essas duas contribuições. Para isso a gente vai utilizar a nossa tabela, né, que tem o nosso memorial de cálculo. Nessa tabela está disponível lá no site nomadbeam.com.br para você fazer a utilização. E aqui você consegue fazer o seguinte. Aqui eu posso apagar. Aqui está o somatório de todas as áreas do meu telhado, com seus respectivos diâmetros. E aqui eu tenho o somatório das caixas CAP, que no caso é a nossa caixa, né, de concreto. Só que se você reparar, a soma delas está só os primeiros. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa CAP2 que a gente utilizou para as prumadas, né? Posso apagá-la. E agora na CAP1 eu posso acessar a fórmula e pegar o somatório de todas as áreas do meu telhado. E agora eu vejo que para uma área total de 196 metros quadrados,
eu posso utilizar o diâmetro mínimo de 150, beleza? Se a gente, por exemplo, tivesse uma área maior, como por exemplo 300 metros quadrados, você já vê que o diâmetro mínimo aqui é 200. Então, aí varia de acordo com o seu projeto. Se a gente utilizar uma inclinação menor também, uma inclinação maior de 2%, você vê que não vai alterar esse diâmetro. Então, não tem como a gente diminuir muito esse diâmetro, é 150 mesmo. Então, agora, com o diâmetro mínimo de esgotamento dimensionado, eu posso permanecer com essa tubulação de 150 aqui jogando na sarjeta, tá joia? Então, essa foi a aula bem rápida para falar um pouquinho para vocês de caixa de areia, caixa de inspeção, como realizar essa modelagem aqui do projeto. E eu vejo vocês na próxima aula. Só peço a vocês que deixem seu like, se inscreva no canal Nômade BIM e muito obrigado por estar acompanhando. Até o próximo vídeo.